Oi, boa noite. Rapaz, que tristeza que vive o torcedor vascaíno, né, rapaz? A gente fica tão chateado com isso, de ver isso aí, né? Mas eu vou falar pra vocês que eu vi um vídeo do Dieguinho lá do Futebolaço, brincadeiras à parte, zoeira à parte. Ninguém morre nos devendo, brinquei, zoei e tal. Mas o vídeo dele, ele fala uma parada, cara, e eu achei que, cara, ele é um moleque maneiro, um moleque maneiro. Eu achei que ele fala que o Flamengo também teve uma fase que chegava, não ganhava, chamavam de cheirinho. Aquela época toda que o Flamengo estava pagando dívida, né, fazendo administração e tudo mais. Aí o Bandeira de Melo foi o presidente e tudo mais. E o Flamengo também passou um período onde ele chegava e não ganhava. E aí ele falou, cara, o importante é o Vasco chegar. E quem sabe nos próximos anos começar a conquistar. Cara, e aí eu falo papo reto. Eu não sei o futuro do Vasco. Eu sei que no Flamengo, o Flamengo mudou isso aí. Hoje o Flamengo é o clube, é o maior campeão do século. É o maior campeão do século. O cara pode zoar que perdeu o Mundial e tudo mais. O torcedor do Flamengo vai, pelo amor de Deus, né? É o maior campeão do século. Não tem jeito. Então, eu acho que, óbvio, precisa de muita administração, de muito trabalho, lotar estádio, passar um período gastando menos, vender bem, né? Não gastar tanto para contratar. Eu não sei se o Vasco vai fazer isso, mas ele falou uma realidade. Ele falou, pô, o Vasco, né, num ano semifinal, no outro ano final, perdeu, ok, mas alguma hora pode bater campeão. É óbvio que a zoeira, né, vai sempre acontecer, porque futebol faz parte, tem que zoar mesmo, tem que tirar onda, faz parte, cara, faz parte. Sei que os caras secaram tanto o Flamengo quanto o PSG, que gastaram tudo, né, não sobrou nada de torcida pro Vasco. Inclusive o Maracanã tinha um setor lá, que é embaixo na norte, lá embaixo da torcida do Corinthians, estava vazio, mas ainda assim ali na leste, eu vi muito espaço vazio ali, né? Eu vi muito espaço vazio ali. Não estava o Maracanã 100% lotado. Falar aqui também o que eu acho que a gente já sabe agora que está definido, né? Flamengo e Corinthians na Supercopa, 24 de janeiro. Vou pegar aqui as informações para passar para vocês. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Ó, aí tem também um negócio aqui, né? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Raia? Meus amigos, a gente chega aqui com o oferecimento do Pix do Milhão. É um clube de benefícios que você garante aí a troca dos pontos por produtos, experiências e também pode estar participando de premiações. Cara, você tem aí as premiações instantâneas, né? No mesmo dia que você pode ganhar até 100 mil reais no Raspou, ganhou, é Pix na conta. QR Code está na tela. Você tem também aí, no dia 31, prêmio da virada, 3 prêmios de R$ 1 milhão que você pode estar concorrendo aí. E além disso, no dia 2 de janeiro, um prêmio de R$ 2 milhões. Então, são muitos prêmios aí que você pode estar participando, né, do Pix do Milhão. A gente também chega aqui com todos os nossos outros patrocinadores no comentário fixado. Você já pode garantir Recopa, Supercopa, sua viagem com a caravana do Haroldo. Também estamos aqui sempre trazendo a nossa parceria com a melhor corretora de seguros da Flórida, a IP Flórida. A IP Flórida, a Ana faz um trabalho fantástico. Então, você que vai comprar sua casa, comprar seu carro na Flórida, você precisa de seguro. Fale com a AIP Flórida. E quer comprar sua casa? Fale com a Vivi Homes Orlando. Vivi Homes Orlando, você garante a sua casa, cara, com um preço espetacular. Fala que veio do Paparazzo Rubro Negro, indicado pelo Papa, e também você pode estar garantindo o seu imóvel em Miami, tá? Então a Vivi Homes, ela vê tudo para você, @Vivi Homes Orlando. E a gente chega aqui também, óbvio, com a Mais Cabelo, programa Mais Slim,
que me emagreceu 74 quilos, pode também ajudar você a emagrecer com saúde, sem perda de cabelo, sem queda capilar. Então a gente trazendo tudo aqui. Eu vi aqui o Marcelinho Carioca, rapaz. Vocês viram a entrevista do Marcelinho Carioca? Olha isso. O corintiano, ele termina o ano com o título e o Palmeiras também com o título. Ó. O corintiano, ele termina o ano com o título e o Palmeiras também com o título. O título de eleitor, somente isso, para eles poderem usar no ano que vem, porque não ganharam porra nenhuma. O Palmeiras termina o ano com o título também, título de eleitor. Não ganharam porra nenhuma. E a gente teve o Rafinha também falando do Felipe Luiz. Só trazer aqui para vocês, então, que está definido aqui, ó. Flamengo enfrenta o Corinthians na Supercopa, dia 24 de janeiro, tá? Então, campeão brasileiro Flamengo enfrenta o campeão agora da Copa do Brasil, já não é mais o Flamengo. O Flamengo era o atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores. Agora o Corinthians assume como atual campeão da Copa do Brasil e a final da Supercopa está marcada para o dia 24 de janeiro. A sede ainda não foi divulgada, ainda não foi definida, mas é provável que seja no Mané Garrincha, em Brasília, tá? Então você já pode ficar aí se preparando que assim que sair, confirmar a sede, a Caravana do Haroldo ajuda você a ir para o local. A gente trouxe ontem, né, a reunião do técnico Felipe Luiz com, no caso do empresário do técnico Felipe Luiz, do Jorge Mendes, com o José Boto em Lisboa, que já deixou praticamente tudo amarrado, tudo alinhado para que o Felipe Luiz acerte e assine a renovação nos próximos dias. Então, está tudo muito bem encaminhado para que o Felipe Luiz continue no Flamengo, né? O técnico, então, renovando com o Flamengo. E a gente tem algumas informações de mercado da bola para trazer para vocês. Eu só queria trazer aqui a entrevista que o Rafinha concedeu, o ex-lateral direito do Flamengo. O Rafinha falou com a TNT Esporte. Vamos ouvir o que o Rafinha falou? Olha só. Então, a gente torce para que ele fique aqui, né? Então, é um treinador jovem, está começando agora a carreira, Felipe. Ele já com tantos triunfos, tantos êxitos na carreira. A gente espera que ele fique, mas é lamentável, né? Tem que formar, tem que se conformar. Tem que se conformar. Que logo ele vai estar, com certeza, indo pro futebol europeu. Onde ele permaneceu tanto tempo e o estilo de jogo dele combina com o futebol europeu. Tenho certeza que logo nós vamos ter que se despedir do Felipe. Pô, Rafinha, fala isso não, cara. Fala isso não. Mas é uma coisa que a gente sabe. Isso aí a gente não tem jeito. A gente sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas nesse momento o Felipe Luiz, ele fica no Flamengo, tá? O Felipe, ele vai ficar no Flamengo. O Flamengo, essa reunião aí, vai ajudar muito a gente aí. A gente sabe que para esse ano de 2026 é muito importante que o Felipe fique. Agora, fica uma preocupação porque a gente sabe que a temporada europeia termina no meio do ano. E as situações que ele está brigando para ter no contrato, que é multa baixa, situação de possível rescisão e tal, já é visando esse meio do ano, né? Sabendo que vai vir alguma proposta gigante aí da Europa. Então a gente de verdade espera que o Felipe possa pelo menos completar o ano de 2026, né? Que aqui a temporada termina de forma diferente da Europa, então seria importante ele concluir esse ano de 2026. E a gente até falou que caso o Felipe Luiz não continue, o Flamengo poderia manter essa fórmula e já preparar o Rodrigo Caio para assumir isso no final do ano ou no meio do ano, e depois disso ir preparar o Jorginho, o Danilo, o Alexandre, algum jogador que eventualmente queira assumir como um treinador da base para futuramente ser treinador do Flamengo. E eu trouxe essa informação e agora tem uma IA no YouTube que resume o que o público está pensando. Muitos espectadores manifestam veementemente que o Flamengo não deve contratar. Olha só, tá? Tá aqui, ó. Expressam forte oposição à ideia do Rodrigo Caio se tornar o substituto imediato do Felipe Luiz, especialmente, né, quando ele sair no meio da temporada, argumentando que o Flamengo precisa de técnico de alto nível, né, já formado há muito tempo, e não de experimentos ou nomes sem experiência. Cara, mas o Felipe foi assim. Eu entendo o torcedor falar isso, mas o Felipe foi assim. Então a IA
pegou, resumiu a maioria dos comentários aqui. Sobre o próximo treinador, há uma divisão significativa de opiniões sobre quem deveria ser o próximo treinador do Flamengo, com alguns pedindo a volta do Jorge Jesus e outros sugerindo nomes como Leonardo Jardim, Arthur Jorge, Jorginho ou Danilo, enquanto muitos criticam a ideia de estagiários e clamam por um profissional experiente. Então, a maioria, apesar de falar de Jorginho, Danilo, Rodrigo Caio e tal, a maioria ainda assim prefere Jesus, Leonardo Jardim, Arthur Jorge. Ok, eu entendo. Eu acho que o Flamengo ainda assim pode investir, colocar esses caras, manter o Rodrigo Caio, que está fazendo um trabalho lindo na defesa do Flamengo, e pode preparar uns caras para o futuro. Nada impede você preparar como fez o Felipe Luiz, cara. É só questão que eu penso sempre em resolver em casa, de forma caseira. Eu também gosto do Jorge Jesus, eu entendo vocês, mas eu sempre acho que dá para o Flamengo conseguir resolver como fez com o Felipe Luiz, e foi espetacular, né? Mas é um cara que teve ali o Simeone, teve muitos ensinamentos, o próprio Jorge Jesus, mas ele vai renovar, gente. Isso é um problema para a gente pensar lá na frente. O problema é que o tempo passa tão rápido, o tempo voa, né? O Otto já está abrindo o olho, já tá se expressando, já, cara, parece que foi ontem que tá fazendo 20 dias que meu filho nasceu. 20 dias que meu filho nasceu. Para mim foi como se ele nasceu ontem. Minha mulher estava grávida ainda. Ela estava com a barriga aqui. Então é muito rápido. O tempo ele é uma explosão. O tempo ele voa, né? Olha, vários comentários mostram ceticismo em relação à construção de um novo estádio, com alguns defendendo a compra e utilização do Maracanã por ser o estádio mais icônico, e outros criticando a demora no processo e o gasto de dinheiro, sugerindo que o foco deveria ser o Maracanã. Tá? Pegando aqui a IA, trazendo os principais comentários de vocês aqui. Tá? Muitos espectadores manifestam veementemente que o Flamengo não deve contratar Neymar. Olha isso. Citando sua idade, condição física, comportamento e potencial para desestabilizar o ambiente do clube. Tá? Alguns comentários sugerem que o Flamengo deveria focar simplesmente na renovação do contrato do Felipe Luiz, ao invés de considerar a contratação do Neymar. Não, ninguém vai... Eu já falei que o Flamengo não vai contratar o Neymar. Isso é informação, o Flamengo não vai contratar o Neymar. Tá? Aí, aqui também uma parte significativa da audiência elogia o canal por apresentar notícias verdadeiras e evitar fake news ou clickbait, demonstrando a valorização pela credibilidade. É isso aí, cara. A gente tem que priorizar sempre a credibilidade. A gente tem uma informação aqui muito importante, tá? Nossa equipe está até gravando, está até editando, escrevendo aqui, e eu vou passar para vocês uma apuração que a gente fez com fonte ligada ao Bruno Henrique. Olha só, e o atacante não pensa em aposentadoria no curto prazo e mantém o desejo de seguir no Flamengo por mais um tempo. Tá? O jogador se sente em plenas condições físicas e acredita ter entre 3 e 4 anos de alto rendimento, com a intenção de renovar por pelo menos mais 2 anos, projetando encerrar sua trajetória no Flamengo, pelo menos em 27. Ele não queria encerrar sua trajetória no Flamengo em 26. O Bruno Henrique, ele acredita que tem 3 ou 4 anos de futebol ainda e que ele, no mínimo, queria encerrar a trajetória dele em 2027. A escolha da data tem um valor simbólico para o atleta. Ele veste a camisa 27 em referência ao dia do seu casamento, né, número que ganhou forte identificação e significado ao longo da sua carreira no Flamengo. Então, ele gostaria de encerrar sua passagem, no mínimo, não em 26, mas em 27. Tem o número da camisa e tudo mais. Então, o BH, ele não se vê, né, aposentando agora. Ele vê que ele tem 3 ou 4 anos em grande qualidade ainda de futebol, mas que pelo menos de Flamengo ele queria ficar até 27. Tá? Então isso aí a gente vão ter que negociar, porque o contrato dele vai até o final de 26. O Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, vai ter que ver o que é melhor para o Flamengo, o que é melhor para o jogador, mas a gente já sabe aí então que o Felipe Felipe Luiz gosta do Bruno Henrique. O Felipe deve continuar por mais um ano, pelo menos 6 meses, pelo menos no Flamengo, né? Mas deve fazer esse contrato aí, vai ser assinado. Já teve a reunião ontem que deixou tudo muito bem encaminhado. E o Felipe gosta do Bruno Henrique, né? Então, acredito que a gente sabe que ele tem o contrato até o final de 2026, mas pode ser que o Felipe deixe alguma coisa aí, ou pelo menos abra uma negociação para mais um ano com o Bruno Henrique. Comenta aqui. Gostaria de ver o BH pelo menos até 27 no Flamengo? É um jogador que é difícil a gente se despedir, né? Porque é um jogador muito querido, um jogador que a gente tem um apego, né? E
ele e o Arrasca juntos são os caras que mais títulos ganharam na história do Flamengo. A gente sabe que o Arrasca ainda fica um pouco mais, que é um pouco mais novo, mas eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para desprender do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito querido. Mas é isso. Então a informação é essa. O BH não se vê encerrando a carreira. Falaram de aposentadoria e tudo mais. Não, ele não se vê encerrando a carreira antes de jogar uns 3 ou 4 anos ainda em alta qualidade, em alto rendimento. Tá? Então, no máximo aí que pode acontecer é o BH encerrar a passagem dele no Flamengo em 26 ou 27, que é o que ele queria. 27, pelo menos ficar até o ano de 27. E a gente tem aqui também uma informação importante para passar para vocês com relação ao mercado da bola. Já falamos aí do Bruno Henrique, agora a gente fala da questão do Anderson Talisca, tá? Informação aqui, o jornalista... Informação importante, tá? No mercado da bola. Que o jornalista Jonas Stelman trouxe a informação de que Anderson Talisca foi oferecido ao Flamengo, mas a gente apurou com fonte ligada à diretoria que o clube não irá avançar em uma eventual negociação pelo jogador, tá? Apesar da relação entre Talisca e José Boto, que participou diretamente da sua contratação pelo Benfica em 2014 ao lado de Jorge Jesus, a avaliação atual é de que, diante dos altos valores envolvidos, o clube não pretende sequer tentar a contratação neste momento, tá? Então, mesmo com o José Boto conhecendo bem o Anderson Talisca, o Flamengo não vai avançar, tá? Torcedor falando jogador diferente dos normais, queria ele no Flamengo. O Fernando Couto falando que queremos João Arias para brasileiros, João, nome de jogador, né? Castellanos para ontem já, o Ryan Santos, ó o Ryan aí, boa noite. O Cauã Vieira, muito lento, ainda bem. Aí tem outros falando aqui, o Rod Frota, ainda bem. O Rinaldo Barreto, o cara ia fazer um estrago no Brasil, eu não entendi por quê. Só se for para fazer raiva, o pessoal falando. Cara, tem galera bem dividida aí com relação ao Anderson Talisca. O Adenilton Souza da Silva, esse aí não tem nível do Flamengo, não, esse cara aí. Então tem muito torcedor aí que realmente critica a possível contratação do Talisca, tá? A gente, então, tem aqui essa informação que o Flamengo não deve prosseguir, tá, pela contratação do Anderson Talisca, tá? Então, mesmo o Boto tendo conhecimento dele, né, tendo contratado ele na época do Benfica, o jogador não está nos planos aí do Flamengo e da diretoria do José Boto. Olha só, cara, muito bom, né? Recebi aqui a capa do Meia Hora. E agora, seu povo, guarda os fogos do ano novo, guarda os fogos pro ano novo, olha aí. E agora, seu povo, guarda os fogos pro ano novo. Muito bom, cara, muito bom. E a gente, então, tem aqui uma matéria aqui também muito interessante, né, com relação ao Flamengo. Olha só, os torcedores do Cruz Azul fizeram uma postagem impressionante. Eu já vou falar de mercado da bola para a gente fechar também. Nós competimos contra uma das melhores equipes do mundo, tá? E eu sou Celeste 12, é uma página de torcedores do Cruz Azul. Nós competimos contra uma das melhores equipes do mundo, Palminhas. Hoje o Flamengo mostrou que está em outro nível. O que ele fez contra o PSG foi histórico. Isso revaloriza o jogo que o Cruz Azul teve contra o campeão da Libertadores. A máquina competiu de igual para igual, eu acho, contra um dos melhores times do mundo, e isso é de aplaudir. Pela nossa parte, só nos resta felicitar o Flamengo pela sua grande participação na Copa Intercontinental. Olha aí, os mexicanos reconhecendo isso. Esperemos que o Cruz Azul volte a jogar contra eles neste torneio, tá? Então, os torcedores do Cruz Azul exaltando a participação do Flamengo na Copa Intercontinental, no Mundial de Clubes, e dizendo que ficam muito felizes, né, pela participação do clube deles diante do próprio Flamengo, vendo o tamanho que tem o Flamengo. Cara, trazer aqui uma informação com relação a mercado da bola.
Conversando com uma fonte ligada à diretoria, essa fonte garantiu que o Flamengo já tem os nomes muito bem alinhavados, né? Muito bem alinhados com goleiro e zagueiro, tá? O Flamengo já tem goleiro e zagueiro definidos, conversados, combinados, tudo já acertado. O Flamengo já tem goleiro e zagueiro definido, tá? Então essas duas posições no Flamengo já estão definidas, os nomes não vazou. Se fala do Pedro Morisco, Vitão, se fala de alguns nomes, Beraldo, muito se fala dos nomes aí para a zaga e para o gol. O Gabriel Brazão, eu falei para vocês que ficou muito valorizado pelo Santos ter se mantido na Série A. Tem o Bento, né? Também, goleiro que o time lá da Arábia aceitaria negociar, facilitar, mas o Flamengo teria que assumir o salário e tal. Então tem muitas opções. Essa fonte não revelou os nomes, mas nos garantiu que os nomes de goleiro e zagueiro já estão definidos, alinhados e só esperando a definição do Felipe Luiz, o Felipe Luiz confirmar que continua no Flamengo, o Felipe Luiz assinar a renovação. Assim que ele assinou, o Flamengo vai anunciar, né? Já vai começar a fazer os trâmites para poder anunciar o goleiro e o zagueiro. E aí vão restar 2 ou 3 contratações para o meio, para o ataque, né? Então a gente já sabe que o Flamengo já tem tudo certo com goleiro e zagueiro. Não temos o nome, mas o Flamengo já tem tudo certo com goleiro e zagueiro. E eu quero finalizar aqui o vídeo com essa postagem que eu achei espetacular. Um torcedor do Vasco postou: "Estamos voltando a ser odiados por todos no Brasil. Já vi ódio pelo Vasco na tal união sinistra. Pelos rivais e por times que não tem nada a ver com a gente, é bom demais." Aí o Avante Palestra respondeu: "A gente odeia vocês, não é porque vocês são time grande, é justamente ao contrário. A gente odeia vocês porque vocês têm aura de fracassado, vocês fedem a derrota, vocês ficam torcendo pra gente, babando nosso ovo, e essa aura de fracasso ainda vem pra gente. Esqueçam o Palmeiras." Ai, meu Deus do céu. Que ano do Palmeiras também, gente. Corinthians é campeão paulista e da Copa do Brasil, Flamengo campeão de tudo. Que ano do Palmeiras, os caras estão desesperados. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!